Momento do Discipulado. O discípulo é escolhido pelo Senhor, que nos entrega para o orientarmos. É um privilégio nós sermos usados pelo Senhor. Mas para isso precisamos tomar consciência de que o Senhor é quem nos escolheu, nos chamou, não é mérito nosso. O Senhor nos trouxe, nós apenas nos deixamos trazer e aceitamos a sua vontade sobre nós, e quando nos derramamos e nos esforçamos para fazer aquilo que agrada a Deus, é Ele quem vai fazer em nós através do Espírito Santo que nos foi dado. E nós nos sentimos maravilhados em sermos instrumentos de Deus para levarmos outras pessoas ao Senhor, crescerem no Senhor e se aperfeiçoarem no Senhor, chegarem à maturidade espiritual e ganharem outros também. Esse processo tem que ser o principal da igreja. Claro que uma igreja é uma família que tem envolvimentos em muitas áreas, mas isso é o principal. A igreja existe para isso, para trazer pessoas, levá-las a Deus, cuidar dessas pessoas e essas pessoas serem levadas a ganhar outros também. Esse processo não pode parar, mas esse processo também não acontece por si só, naturalmente, precisa ser motivado. O Espírito Santo nos impulsiona, nós vamos e cuidamos de alguém, ensinando esse alguém a cuidar de outros. Ninguém é chamado para esquentador de banco de igreja. Ninguém é chamado para ser um marajá abençoado e viver nababescamente aqui na terra, viver uma vida de luxo, uma vida de prosperidade, sem se interessar pelos outros. Nós somos chamados para sermos canais de Deus, instrumentos de Deus, para levarmos outros a Deus e aperfeiçoarmos esses outros para que eles também possam fazer o mesmo. Você entende esse processo? O apóstolo Paulo descreve isso para o seu filho Timóteo na segunda carta, no capítulo 2. Meu filho Timóteo, quem é soldado não se envolve em negócios dessa vida. A sua finalidade é satisfazer quem o arregimentou. E, portanto, o que você aprendeu comigo, transmite a homens fiéis e idosos para transmitir a outros. Hoje nós vemos as igrejas cheias, engordadas, com muita gente que não faz nada, a não ser assistir reunião. Mas nós estamos sendo exortados pelo Senhor a estarmos num processo de crescimento, de aperfeiçoamento, para ganhar outros e levar outros a também se prepararem para fazer a mesma coisa. Isso é o que Deus quer que estejamos empenhados em fazer. Portanto, nós precisamos entender alguns pontos fundamentais. Deus é soberano. E nós não podemos discutir com Deus se Ele não escolhe uma pessoa, escolhe alguns, não escolhe outros. Isso é prerrogativa de Deus e Ele não tem satisfações a nos dar. Mas também não vai ficar discutindo conosco sobre isso. Ele é Deus e continua sendo Deus. E nós precisamos trabalhar debaixo da soberania de Deus. Nós vamos cumprimentar todas as pessoas. O cristão recebe ordem de Jesus. Mateus 5,47. Cumprimentar todas as pessoas, mas nem todos vão corresponder. Nem todos vão querer continuar a conversar conosco sabendo que nós somos cristãos. Mas Deus vai tocar o coração de alguns. Esse processo é de Deus. Nós vamos cumprimentar a todos e levar o evangelho a todos. Nem todos vão ouvir. Nem todos vão querer, nem todos vão aceitar. Isso é prerrogativa de Deus, mas alguns vão. Se você é sincero, quer levar a palavra de Deus, está disposto a se oferecer ao Senhor, Ele vai trazer alguém para colocar no seu caminho, para você ajudar, orientar, e aí vai caber a você fazer isso. Dá prioridade a isso. Você não vai
largar o discípulo e ficar lá brincando no seu celular, assistindo filme, e, enfim, se distraindo com joguinho, passatempo. Não, isso vai ser importante para você. Cuidar daquela vida. É um filho na fé, é um discípulo, é uma pessoa que depende de você. E nós vamos então cuidar de pessoas que Deus nos traz. Primeiro vamos nos identificar, falar de Jesus, as pessoas que aceitarem, nós vamos colar com elas e ajudarmos essas pessoas a crescerem e se firmarem no Senhor. Mas sempre com humildade e reverência, sabendo que nem todos vingarão. Nem toda semente germinará, algumas são semeadas à beira do caminho. Nem todas que germinam vão crescer, algumas não terão raiz e não crescerão. Nem todas as sementes que crescerem produzirão fruto, porque algumas serão sufocadas por espinhos. Mas algumas produzirão fruto, mas nem todas produzirão por igual. Algumas vão produzir pouco, outras vão produzir mais e outras vão produzir muito fruto. Não compete a nós isso, não depende de nós, não é o método, não é a nossa capacidade que vai gerar pessoas melhores, é a fidelidade da pessoa que depende de Deus e o que nós temos que fazer, façamos com amor para com todos, mas reconhecendo e sabendo que nem todos vingarão. O diabo, nosso adversário, gosta de nos acusar. Está vendo aquele lá? Você começou a discipular, não adiantou, você não dá para isso não. O diabo fica nos acusando. Você não dá para isso não, você não conseguiu evangelizar ninguém. Isso é para quem tem dom. De vez em quando a gente ouve isso. Isso é para quem tem dom, não é para você não. É para todos. A ordem de Jesus é para todos. O problema é que nem todos são escolhidos. Muitos são chamados, mas nem todos escolhidos. Há pessoas que não vão corresponder. Você não é responsável por aquela que não corresponder. Mas aquela que corresponder, essa vai depender de você. E você vai se empenhar com amor e dedicação. Mas mesmo essas pessoas que corresponderem, nem todas produzirão muito fruto. Mas também não será culpa de você. Você tem que ser fiel, se dedicar, amar e fazer o que está ao seu alcance para com aquela pessoa. O Davi tem uma expressão interessante no Salmo 139, que é também um texto base para reconhecermos a soberania de Deus. Ele diz: Senhor, os teus olhos me viram a substância ainda informe, ou seja, quando eu era um espermazinho junto de um óvulo e que se tornou aquele ovo, aquela pequena vida informe, mas o Senhor já estava ali naquele momento me amando. No teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles havia ainda. Davi se refere à presciência de Deus, à eternidade de Deus. Ele está vivendo no passado ao mesmo tempo que agora e no futuro. Deus é eterno, independe do tempo. E Deus já sabia como nós seríamos. Ele nos ama, providenciou, tem providenciado e providenciará meios, circunstâncias e pessoas para nos ajudarem, mas vai depender também de nós, de cada um de nós. No entanto, Deus já sabe o que nós vamos escolher, como nós vamos agir, reagir e como nós vamos crescer espiritualmente ou não. Deus já sabe disso tudo. E Davi, então, agradece: Senhor, isso é muito precioso para mim. Esses pensamentos são sublimes demais. E se eu fosse contar essas coisas maravilhosas a teu respeito, Senhor, eu não conseguiria, contaria sem jamais chegar ao fim. Senhor, mas os perversos existem. Tomara que o Senhor desse cabo deles e os apartasse de mim. Bom, é um salmo muito interessante. Deus me escolheu. Há pessoas outras que são perversos. Eu gostaria de ter um mundo só de pessoas boas.
De vez em quando a gente ouve uma música sobre isso. Que bom seria o mundo se todos tivessem Jesus no coração. Mas não é. O mundo é mau, está posto no maligno, há pessoas que não querem saber de Deus e nós vamos ter que conviver com essas pessoas. Bom que elas se afastassem de nós e que ficássemos só com as pessoas boas. Quando eu comecei meu ministério pastoral, eu fui muito duro, jovem ainda, muito duro na igreja. Eu queria uma igreja só dos crentes bons. Foi um erro completo de minha parte, uma imaturidade. Na verdade, a igreja tem joio também, junto do trigo, e nós temos que tolerar isto. O mundo tem muita gente que não quer saber de Deus. Nós vamos ter que germinar, crescer em meio a essas pessoas. Nem todos receberão a palavra do Evangelho, mas nós temos que ir na intenção de evangelizar a todos. Nós temos que ir cumprimentar a todas as pessoas. Nós temos que dar atenção e levar a palavra do Evangelho para todos. Nem todos quererão ouvir, mas nós temos que saber que haverá muita gente ruim, que não quer saber de Deus, que vai nos hostilizar, mas nós temos que ir assim mesmo. Mas Deus nos alerta, nós temos que ensinar ao discípulo que ele é um escolhido de Deus, é amor de Deus por ele, mas que Deus quer a atitude dele ou dela, e nós vamos ajudar a essa pessoa para ter a atitude correta diante de Deus, a atitude de obediência, porque é o que nos cabe, a parte que nos toca, mas vamos ensinar que Deus é soberano, é grande, é poderoso, é maravilhoso, merece ser exaltado, engrandecido, adorado, e nós temos compromisso de culto com Deus para adorar e cultuar a Deus. Isso é compromisso nosso, porque Deus é soberano, é grande, é poderoso, e é Ele quem nos escolheu. Ele é Deus.